Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lavagnoli, sou especialista em Direito Constitucional e Administrativo e hoje falaremos um pouquinho sobre a LIA, sobre a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, ela está prevista no parágrafo 4º da Constituição Federal, no artigo 37, ou melhor, parágrafo 4º do artigo 37. Então, a Lei 8.429, ela traz alguns exemplos de atos de improbidade administrativa. O que seria improbidade administrativa? Improbidade administrativa quer dizer ser desonesto, e a Lei de Improbidade Administrativa, nos seus artigos 9º, artigo 10 e artigo 11, ela traz as formas que você pode ser desonesto na administração pública, que o agente público pode cometer improbidade. Então, existem 3 formas de você cometer improbidade que estão definidas nesses artigos. O artigo 9º, ele fala sobre o enriquecimento ilícito. O artigo 10, ele fala sobre atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E o artigo 11, ele fala sobre os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então eu poderia dizer, o agente público que faz qualquer ato que atentou contra os princípios da administração pública, mesmo que esse ato não tenha causado prejuízo material para a administração pública, que não tenha dilapidado os cofres públicos, este agente, ele cometeu um ato de improbidade administrativa. E a lei, ela traz as penalidades para a pessoa que comete qualquer um dos atos de improbidade administrativa, ou seja, o enriquecimento ilícito, ou seja, o prejuízo ao erário, ou os atos que atentam contra os princípios da administração pública. E a lei, ela traz algumas penalidades. E o artigo 12, ele fala o seguinte, que independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isoladas ou conjuntamente, de acordo com a gravidade do fato. Essas penalidades poderiam ser a indisponibilidade dos bens, poderia ser o ressarcimento ao erário, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a multa civil, a proibição de contratar com o serviço público. Então, as pessoas condenadas por improbidade, elas estão sujeitas a estas sanções. Vamos entender um pouco melhor. O artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito, a sanção seria o seguinte: a indisponibilidade dos bens, ela vai ocorrer. O ressarcimento, ela vai ocorrer. A perda da função pública, sim. A suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos. A multa civil, sim, de 3 anos, de 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. E a proibição de contratar com o poder público, 10 anos. Então, quem cometeu o ato de improbidade administrativa qualificada no artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, vai sofrer essas sanções que poderão ser isoladas ou acumuladas, né? Poderá ser acumulada entre si. E a lesão ao erário, que está previsto lá no artigo 10, indisponibilidade de bens, se for o caso. Ressarcimento, sim, vai ocorrer. A perda da função pública também vai ocorrer. A suspensão dos direitos políticos vão ser de 5 a 8 anos. E a multa civil de 2 vezes o valor do dano. E a proibição de contratar com o poder público de 5 anos. E o artigo 11, que seria a violação dos princípios da administração pública, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Vai ter ressarcimento se houver danos ao erário, sim. A perda da função pública, ela vai acontecer. A suspensão dos direitos políticos, de 3 a 5 anos. E a multa civil, de até 100 vezes a remuneração. Então, se o agente ganha R$10.000, ele praticou um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ele pode ser multado em até R$1 milhão.
E a proibição de contratar com o poder público, 3 anos. Percebam, a perda da função pública, ela está prevista em qualquer um dos atos de improbidade administrativa. Então quer dizer o seguinte, se o agente público, se o servidor público, ele for condenado por improbidade administrativa, ele vai perder o seu cargo público, ele vai ser demitido. E isso vai acontecer quando a ação de improbidade administrativa transitar e julgar. Quando tiverem transitado e julgado, ele poderá perder a função pública. E mais um detalhe que deve ser levado em consideração é a dificuldade de tomar posse no cargo público após uma demissão por improbidade administrativa. Apesar da Lei 8.000, apesar de ser inconstitucional uma lei, uma pena perpétua, que está previsto na Constituição, que no Brasil não existe pena perpétua. Se você indagar e dizer, olha, eu fui demitido por improbidade administrativa, mas já faz 10 anos, eu consigo tomar posse num cargo público? A resposta é, de acordo com a lei, não. Você vai ter que entrar na justiça para dizer que aquela lei é inconstitucional. Do que eu estou falando? A Lei 8.112, ela diz que nunca mais retorna ao serviço público quem foi condenado por ato de improbidade administrativa e perdeu a função pública. Pessoal, então a ideia de improbidade administrativa, o que nós passamos em outros vídeos, nós veremos mais a respeito da lei de improbidade administrativa. Um grande abraço.